A lua tem um lado oculto, mas não tem um lado escuro. Essa diferença parece pequena, não é? O lado que não vemos da lua não está condenado à noite. Ele recebe luz do sol como o lado voltado para nós. O que muda é o nosso ângulo. A lua leva praticamente o mesmo tempo para girar sobre o próprio eixo e para orbitar a Terra. Por isso, mantém quase sempre a mesma face voltada para o nosso planeta. A maior parte do hemisfério oposto permanece fora da visão direta de quem observa da Terra, não porque deixou de existir, mas porque a nossa posição é limitada. Talvez alguma coisa parecida esteja acontecendo dentro de você. Talvez você chame de defeito aquilo que nunca teve permissão para conhecer. Talvez diga que não tem raiva, quando apenas aprendeu a sorrir antes de perceber que foi ferido. Talvez se considere uma pessoa sem ambição, porque passou tanto tempo tentando não incomodar que esqueceu como soa um desejo próprio. E talvez o seu maior erro não seja ter um lado oculto, mas acreditar que aquilo que você não consegue ver não pode estar influenciando a sua vida. A lua não desaparece quando entra na fase nova. Ela continua ali, inteira. O sol continua iluminando metade dela. O que muda é a parte iluminada que conseguimos enxergar da Terra. Quando vemos uma fina lua crescente, não estamos vendo uma lua que ficou menor. Estamos vendo uma fração diferente da mesma presença. Isso também é verdade para a maneira como você se enxerga. Há dias em que você se reconhece. Há períodos em que parece forte, produtivo, lúcido. Há momentos em que tudo se encaixa e você acredita finalmente saber quem é. Depois, uma conversa, uma perda, uma crítica ou um desejo inesperado muda o ângulo. De repente, aparece uma reação que não combina com a imagem que você construiu. Você se irrita mais do que esperava. Sente inveja de alguém que, em teoria, não deveria incomodar você. Fica defensivo diante de uma observação simples. Repete uma escolha que jurou que nunca mais faria. A primeira tentação é expulsar essa parte da sua identidade. Dizer, isso não sou eu. Foi o outro que provocou. Foi um dia ruim, foi injustiça, foi exagero, e às vezes essas explicações são verdadeiras. Nem toda crítica é justa, nem toda reação é uma revelação profunda, nem todo desconforto esconde um segredo psicológico. Mas existe uma pergunta que pode ser feita sem transformar você em réu. O que esta situação está mostrando que a minha história sobre mim não consegue incluir? A pergunta não acusa, ela muda o ângulo. A psicologia que estuda o autoconhecimento encontra um limite desconfortável. Nem sempre sabemos com precisão como agimos, quais padrões repetimos ou que impressão deixamos. Olhar para dentro pode ajudar, mas não é uma janela perfeitamente transparente. Às vezes, o comportamento observado, os resultados que se repetem e o feedback de alguém confiável revelam uma parte que a introspecção sozinha não alcança. Isso não significa que os outros sempre conheçam você melhor do que você mesmo. Significa que cada perspectiva ilumina uma parte diferente. Você sente a sua intenção por dentro. Outra pessoa pode perceber o efeito das suas ações por fora. A sua intenção importa, o efeito também. Existe um intervalo entre os dois que merece ser investigado. Talvez você se veja como alguém muito direto, enquanto as pessoas próximas experimentam sua franqueza como medo de vulnerabilidade. Talvez se considere independente, mas repare que pede conselhos até alguém autorizar a decisão que você já queria tomar. Talvez diga que não se importa, enquanto a sua irritação aparece sempre que alguém recebe o reconhecimento que você desejava. Esses exemplos não são sentenças, são convites para comparar a imagem e o movimento. A lua parece guardar sempre o mesmo rosto para a Terra, mas ao longo do tempo existe uma pequena oscilação chamada libração. Ela permite que observemos um pouco mais das bordas do hemisfério distante. Não é uma rotação dramática, é um movimento sutil, um pequeno desvio de ângulo que revela mais contorno. O autoconhecimento costuma acontecer assim, não por uma grande confissão diante do espelho, não por uma frase poderosa que transforma toda a sua vida em uma noite.
Ele aparece quando você observa uma conversa depois que ela termina. Quando percebe que a mesma acusação surge em relações diferentes. Quando nota que sempre chama de arrogância a qualidade que secretamente gostaria de possuir. Quando admite que a sua calma talvez seja, em algumas situações, apenas medo de conflito usando uma roupa elegante. O lado oculto nem sempre guarda o pior de você. Às vezes, guarda a força que você precisou esconder para continuar sendo aceito. A pessoa que aprendeu que firmeza era grosseria pode ter enterrado a própria capacidade de estabelecer limites. A pessoa elogiada apenas por ser útil pode ter desaprendido a criar sem finalidade. A pessoa que precisou ser madura cedo demais pode sentir vergonha da brincadeira, do descanso e da necessidade de ser cuidada. Quando essa parte reaparece, ela pode parecer perigosa, apenas porque é desconhecida. Trazer uma parte desconhecida para a consciência não lhe entrega o volante. Você ainda escolhe o limite, a forma e a consequência de cada ação. O que antes agia no silêncio passa a poder ser examinado antes de virar decisão. Descobrir algo incômodo sobre si não é receber uma sentença. Você pode descobrir que interrompe as pessoas sem concluir que é uma pessoa horrível. Pode perceber que evita responsabilidades, sem transformar isso em uma identidade definitiva. Pode ouvir que parece distante e perguntar em quais momentos isso acontece. O objetivo não é trocar uma imagem idealizada por uma imagem cruel. É trocar a fantasia de que você já se conhece completamente por uma relação mais honesta com as evidências. Comece observando o que se repete. Não procure um segredo grandioso, procure a pequena sequência. O que aconteceu? O que você sentiu primeiro? O que fez em seguida? Que explicação contou para si mesmo? Qual foi o resultado? Se a mesma sequência aparecer em lugares diferentes, não trate isso como prova final. Trate como um sinal que merece mais luz. Depois, escolha uma pessoa segura e específica. Não pergunte: o que há de errado comigo? Uma pergunta assim convida respostas vagas ou cruéis. Pergunte: em que situação você percebe que eu fico diferente do que imagino? Ou, que comportamento meu se repete quando estou sob pressão? Você não precisa aceitar a resposta imediatamente. Apenas resista ao impulso de destruí-la antes de examiná-la. Observe também quem está falando. Feedback não é automaticamente sabedoria. Uma acusação feita para controlar você não é um espelho confiável. Uma crítica sem exemplo pode ser apenas uma arma. Procure padrões concretos. Pessoas capazes de explicar o que viram e relações em que exista respeito suficiente para a verdade não virar punição. O lado oculto não deve ser entregue a qualquer olhar. Até a lua não mostra tudo de uma vez. O movimento é gradual. O contorno aparece quando a posição muda. Por isso, não prometa que vai descobrir quem você é completamente. Essa promessa pode virar outra forma de controle. Escolha apenas um ângulo para mudar nesta semana. Talvez seja observar o momento em que você diz tanto faz, embora algo em você saiba que não faz. Talvez seja perceber por que uma pessoa específica desperta uma irritação que parece maior do que a situação. Talvez seja aceitar um elogio sem diminuí-lo. Talvez seja pedir desculpas por um ato concreto, sem transformar o pedido em uma performance de vergonha. Uma mudança pequena produz uma evidência nova, e uma evidência nova pode mudar a maneira como você se conta a sua própria história. Se existe violência, controle, ameaça ou risco real na relação em que você está, não transforme este vídeo em uma ordem para confrontar alguém sem apoio. A sua segurança vem antes da curiosidade psicológica. Procure uma pessoa segura, apoio profissional ou serviços de proteção da sua região. A lua não precisa se tornar outra coisa para revelar mais de si. Ela continua orbitando, continua recebendo luz, continua apresentando fases que, vistas de longe, parecem mudanças de identidade, mas o corpo permanece inteiro através de todas elas. Você também não precisa ser reduzido ao ângulo em que alguém encontrou você. Não é porque uma pessoa viu a sua covardia
em um momento que você é covarde para sempre. Não é porque você descobriu uma mentira em si que toda a sua vida foi falsa. Não é porque existe um lado que você não conhece que esse lado está esperando para destruir tudo. O que está fora da sua visão pode ser uma ferida, pode ser um medo, pode ser uma capacidade, pode ser apenas uma consequência que você nunca observou de perto. A pergunta não é qual é o meu lado escuro, a pergunta é de que posição eu ainda não tentei olhar para mim. Talvez você não esteja quebrado. Talvez esteja acostumado demais com a mesma face da própria história. Mude o ângulo. Observe o padrão sem se condenar. Escute o feedback sem se entregar a qualquer acusação. Repare na reação que se repete. Deixe que uma pequena parte desconhecida tenha um nome, uma data, um exemplo e uma possibilidade de escolha. A lua tem um lado que a terra não vê, mas ele não está perdido, não está amaldiçoado, não está eternamente escuro. E aquilo que você ainda não consegue ver em si também não precisa continuar governando a sua vida no silêncio. Se esta reflexão encontrou uma parte sua que costuma permanecer fora do campo de visão, escreva apenas: eu posso mudar o ângulo.